O tema de hoje, que a gente vai debater hoje na terça na Controle, né, dia 20 de julho, é justamente nota fiscal, sua importância e impacto, né? Muita gente não dá, hoje em dia, o pessoal que dá mais importância, digamos assim, são as empresas que estão dentro do lucro real, do regime normal, né? Não digo nem tanto do lucro presumido, apesar do que isso tem um impacto grande em relação à apuração do ICMS, mas principalmente as empresas que estão no Simples Nacional não dão tanta importância. Tanto Simples Nacional que vem abranger os pequenos portes, as empresas de pequeno porte, como também MEI, certo? Diariamente eu tenho o costume de abrir sempre o Diário Oficial do Estado, enfim, tem um bocado de noticiário que eu gosto de acompanhar em relação a isso, e eu vejo a lapada de empresas que são desenquadradas do MEI, justamente por conta de falta de atenção, ou pelo excesso de emissão de documento fiscal em sua inscrição, como também pela falta de emissão desses documentos fiscais, né? Infelizmente a gente vê acontecer muito isso, certo? Mas vamos começar pela importância do documento, certo? É o seguinte, muita gente acha que eu só vou emitir o documento fiscal, vou tirar aqui esse anúncio. Muita gente diz assim, Anderson, eu tenho que emitir o documento fiscal só quando o cliente me solicitar ou quando a legislação me obriga. Na verdade, hoje, a legislação já obriga praticamente todos emitam documento fiscal, né? Só vem a ter uma peculiaridade em relação a quem é microempreendedor, algumas que tem, entre aspas, essa isenção, mas que essa dispensa, mas que em algumas práticas, algumas operações que ele vem realizar, dependendo da pessoa jurídica, enfim, dependendo da operação, ele tem que emitir esse documento. Mas não se trata apenas de você cumprir com a obrigação legal. Se trata também de você dar credibilidade à empresa. Imagina uma empresa que você chega, você tem que estar exigindo um documento fiscal, porque querendo ou não, você tem ali a origem de onde você comprou aquela mercadoria, da procedência, da garantia, do serviço que você está ofertando para o cliente, independente dele ter que solicitar ou não. E você vai comprar um equipamento, principalmente essas coisas que são de alto valor, mas também dentro do varejo, sabendo que a gente está trabalhando ali com produtos que são alimentícios, produtos que são farmacêuticos, produtos de consumo imediato, como por exemplo a questão do combustível, e é importante a gente ter esse documento para, em algum motivo fortuito, a gente poder fazer essa comprovação. Mas geralmente o pessoal só lembra de solicitar esse documento quando é uma compra de um equipamento, de um móvel, para poder fazer a guarda de uma garantia, enfim, para poder fazer esse tipo de reclamação se vir acontecer algum problema com esse equipamento. Mas se trata, gente, de você se põe no lugar do consumidor, né? Você chega no estabelecimento, não dá um documento fiscal, enfim, mostra que a empresa é desorganizada, a primeiro momento vai mostrar que a empresa é desorganizada, que ela realmente está querendo sonegar ali, enfim. Não é legal, né? Você vê realmente, vê com outros olhos a empresa que emite documento fiscal sem ter essa questão dessa exigência de ter que pedir que ele venha emitir, né? Então já entrega de imediato para você, né? Então, além de você mostrar essa questão da credibilidade da empresa, que realmente ela fatura aquilo que ela está entregando, seja de produto ou seja de serviço, para que você tenha uma garantia e a procedência do que você está comprando e que você está consumindo, certo? Além do mais, a gente vai falar de quê? Da regularidade fiscal, certo? Antigamente, a gente hoje está no era SPED, inclusive é um tema mais à frente que a gente vai trabalhar. O universo SPED, quando eu falo SPED aqui, não é SPED fiscal, ICMS é apenas um módulo, igual a gente quando fala de tributos e impostos, né? Tributos é o mundo, impostos é uma espécie. O SPED é a mesma coisa, o SPED é um universo amplo e lá vem os seus módulos, como é social, como o SPED ICMS, /IPI, como o SPED contribuições, que trata do PIS e COFINS, como o ECD e ECF, que é o SPED contábil, enfim, e a própria nota fiscal eletrônica, que faz parte do projeto SPED. Então, você vem cumprindo com sua regularidade fiscal, né? Antigamente, quando não tinha essa parte de SPED, que era tudo documento fiscal emitido na mão, né? Muito se via o pessoal só emitir, por exemplo, alguns escritórios só recebiam aquele estalãozinho, né? As empresas vendiam e no final do mês mandavam para o escritório de contabilidade para eles lá emitir para poder fazer o faturamento. Ou seja,
nem saber que produto que foi vendido, quem foi o consumidor final que comprou aquela mercadoria, ou seja, uma baderna, né? Então, qual o meu ponto de vista como contador e consultor em relação ao SPED? Quando eu falo SPED, envolvendo o projeto Nota Fiscal Eletrônica. Eu vejo que não é só a questão, não se trata apenas de fechar o cerco, da questão da regularidade fiscal no pagamento dos tributos por parte do contribuinte. Mas eu vejo também como uma questão de organização por parte da empresa, uma questão dela poder saber o que está vendendo, ela poder ter um sistema de gestão na sua empresa. Aí vem outro ponto que eu já falei anteriormente, se você utiliza bem ou não o seu sistema. Infelizmente acontece de algumas empresas não passar tudo de forma fiscal. Tem um sistema lá de ERP e isso acontece, a gente vez ou outra passa em uma empresa pequena e vê lá de trabalhar com 2 PDV, né? Um caixa emite cupom, outro emite só um relatório gerencial. Então, infelizmente ainda é uma prática que acontece em alguns estabelecimentos, mas isso não é o correto. Você está sujeito a uma autuação fiscal, um risco muito grande, responder criminalmente. Então, assim, não risco que não vale a pena, achando que seu imposto pode diminuir, enfim, às vezes por falta realmente de orientação. Mas, a partir do momento que você emite o documento, além da credibilidade, você está cumprindo com a legislação, certo? Ou seja, está diminuindo o seu risco fiscal e você, querendo ou não, vai ter alguns benefícios, como diminuição de ter que emitir cupom fiscal. Hoje a gente tem a questão do QR Code, né, que você consegue acessar. Por mais que faça aquela impressão, o papel, você não tem que fazer aquela guarda do documento físico, como por exemplo, antigamente a gente tinha a ECF, né, a impressora, a gente tinha que fazer a guarda da redução Z, que era o relatório que tirava diariamente, tinha que tirar a leitura da memória, né, no final do mês para ver realmente as operações, ou seja, e fora as manutenções que tinha que ter com a autorização do fisco para poder realmente fazer algum tipo de reparo, ter que fazer a baixa, enfim. Então, com o advento da nota fiscal eletrônica, isso, quando eu falo, é a nota fiscal grande que o pessoal fala, aquela que você geralmente recebe do distribuidor, como a NFC, que é o cupom eletrônico, aquele que sai geralmente no checkout do caixa, que tem o QR Code para você acessar, você não precisa fazer o arquivamento. Eu até fiz uma pesquisa essa semana perguntando que se a NFE é a mesma coisa que o DANF. E muita gente disse que não, e justamente não é a mesma coisa, porque o DANF é uma representação gráfica. O DANF é a imagem da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, na verdade, é o arquivo XML, é o arquivo digital que é transmitido. Esse sim é o arquivo que tem que ser arquivado digitalmente, ou seja, você não vai ter problema com arquivo, como acontece hoje com empresas que tem que ter um espaço gigantesco para ter que estar guardando essa documentação. Então você só tem que ter um servidor em nuvem, enfim, tem que fazer essa guarda de documentos por 5 anos, mas já tem essa questão da sustentabilidade ambiental e também não está perdendo espaço para guardar documento físico, certo? Vem a questão de você poder ter conhecimento do que você está comprando, né, do que você está vendendo. Infelizmente hoje a gente tem um problema muito grande, principalmente no ramo varejista, supermercadista, né, em relação ao hortifruti, né? Muitas empresas têm dificuldade em relação a quando vai a Ceasa, por exemplo, compra as frutas, verduras, legumes e não recebe a nota fiscal da venda daquela mercadoria. O que é que a gente orienta? Faça a emissão da nota de entrada, certo? Pega os dados daquele produtor, daquele vendedor, para que você possa dar entrada. Porque eu sei que o supermercado ele não tem um roçado dentro da própria empresa. Então, como é que você vai justificar aquelas vendas de mercadoria isenta, aquelas saídas de mercadoria se você não tem entrada, né? Então, isso dá problema fiscal também, tá certo? Você não tem nenhum tipo de controle da perca relacionada a esse produto, só pega o produto, bota no carro, deixa lá no supermercado, enfim. Tem que ter cuidado em relação a isso. A mesma coisa em relação à parte de medicamento, né? Muita gente compra de outros locais sem a nota fiscal, acaba vendendo, isso dá um problema grande, certo? Eu digo que a melhor forma de você trabalhar tranquilamente, ter gestão dos seus negócios e com a tranquilidade com o fisco é você trabalhar da melhor forma, né? Muita gente hoje está no Simples Nacional de forma errada. Hoje, praticamente nenhum varejo, isso logicamente que vai depender do nível de faturamento, do nível de despesas, de custo fixo e receita, para poder a gente realmente saber qual regime tributário se enquadra melhor, como eu falei anteriormente em outra live, né? Mas
digamos que 80, 95% das empresas que estão no Simples Nacional estão perdendo dinheiro. Às vezes estão nesse regime porque é mais cômodo para a contabilidade dela e até para ela mesmo, para o perfil da empresa, que não tem tanta organização, né, mas se engana quem acha que quem está no Simples não tem que ter organização, muito erro em relação a isso, e não toma esse cuidado, né? Não tem esse cuidado, esse controle em relação às suas informações. Então, é muito importante a gente tentar absorver o que tem de bom em tudo que acontece. A mesma coisa que eu digo na parte trabalhista. Se a gente tem uma legislação, a gente é muita obrigação que a empresa tem que cumprir, isso, aquilo, outro, mas vocês devem entender que a legislação trabalhista é para ambos, tanto empregador como para empregado. A mesma coisa, ou seja, direitos e deveres de ambos, certo? É uma ferramenta, é uma arma, uma armadura, né, de ambas as partes, não é só de uma parte, são de ambas as partes, tá certo? Estão ali em igualdade. A mesma coisa em relação à parte fiscal. Você tem que absorver o que há de melhor da legislação fiscal, porque não tem o que se fazer, tem que cumprir, senão você vai estar cometendo um crime, né? Por sonegação, enfim. Pode chegar a ser caracterizado crime. Então, o que você tem que fazer? Cumprir com a parte fiscal. Mas antes disso, para não se caracterizar um crime, você tem que fazer um planejamento tributário para ver qual a melhor forma que você pode fazer, qual o melhor regime, de qual distribuidor posso comprar, se vale a pena comprar do Simples ou não, se vale a pena comprar de tal estado ou não, de acordo com o seu cenário atual. Então, mas você só vai conseguir montar isso se você tem regular compras com a nota fiscal, né, comprovada, e como também com a saída. Então é isso. A gente falou aí da questão da credibilidade com o cliente, da garantia, da procedência e da regularidade fiscal, né, atendendo aí a obrigatoriedade do fisco. E vem também um ponto crucial na gestão dos negócios, que é a gestão do estoque. Como é que danado, principalmente as empresas do Simples Nacional, que a gente vai acontecer isso? Muita gente compra uma ruma de mercadoria em alguns atacarejos e vende sem nota fiscal. Ou compra com nota fiscal, vende sem nota, compra sem nota, vende com nota, é uma mistura. Né? Por quê? Com medo de quanto vai dar o Simples Nacional, com medo de ele ultrapassar o faturamento e ser expulso, enfim. Por falta de orientação, por falta de conhecimento. Então, como é que danado você vai conseguir controlar teu estoque? Porque se for um sistema que aceita qualquer tipo de informação, então realmente é caso a caso. Mas geralmente hoje os sistemas de automação comercial são alimentados pela nota fiscal. Você dá a entrada na nota fiscal com os códigos que você comercializa. Então, como é que você consegue fazer a gestão do custo de aquisição do produto? Qual foi o giro daquele produto? Tirar a curva de relatório ABC para saber os produtos mais vendidos, menos vendidos, o giro desse produto, quais os produtos que lhe geram mais perdas, entendeu? Assim, então não tem como você fazer uma gestão de estoque sem ter documento fiscal. Por isso que muitas empresas hoje que estão no Simples Nacional não conseguem ter controle, por isso que dizem assim, não, eu tenho que, para trabalhar no Simples Nacional, no lucro real, dá muito trabalho, isso, aquilo, outro. Gente, isso não é questão de mito, é porque trabalhar correto, trabalhar certinho, para quem não está acostumado, dá trabalho. Você, para arrumar uma casa, geralmente você tem que desarrumar tudo para poder organizar. A mesma coisa é uma empresa que hoje está no Simples e vai para o lucro real. Mas Simples, como eu falei, não é sinônimo de empresa desorganizada, certo? Isso se o dono for, enfim, se não tem orientação. Mas toda empresa ela tem que ter organização, do começo ao final do seu processo, desde a compra da mercadoria até o envio da informação para o fisco, pela contabilidade. Então você tem que ter organização, porque, por exemplo, você está no Simples Nacional, certo? Tem um faturamento considerável, tem um nível de despesas considerável, mas você não sabe se vale a pena ou não migrar de regime. Por quê? Porque você não tem informações úteis, você não sabe qual o produto que você mais compra, que você mais vende, quais os tributos que estão incidentes nos produtos. Muita gente hoje cadastra tudo só de uma forma só, acaba perdendo benefícios fiscais, inclusive sendo até o Simples Nacional, como por exemplo produtos monofásicos, que é um tema que a gente vai falar mais à frente do PIS e COFINS, substituição tributária do ICMS. Então esses são alguns gargalos que existem na gestão de estoque, né? Uma falta de gestão de estoque pode trazer um grande impacto
para as empresas em relação a planejamento tributário, a um planejamento financeiro, a uma gestão empresarial eficiente. Pronto. E como eu falei, a gente falou aqui questão de custo, controle de custo, enfim, tudo isso. Quando você tem a nota fiscal, além da questão da gestão do estoque, também tem a questão da gestão dos custos de aquisição com os produtos, né? Com os produtos que estão dentro justamente do seu estoque. E não só a questão dos custos envolvidos, mas isso a gente se referenciando também aos tributos das operações, o que é que eu pago quando eu compro de fora, o que é que o fornecedor tem que pagar, o que é que eu tenho crédito, o que é que eu não tenho crédito, o que é que eu tenho benefício, o que é que eu não tenho benefício. Então é você saber todas as operações fiscais que estão envolvidas na aquisição dos seus produtos, né? Seja um produto para revenda, seja um produto para uso e consumo, seja um produto para ativo imobilizado, seja um produto que foi para bonificação, comodato, enfim, independente da operação. Então tudo isso você tem que ter conhecimento através de quê? Das notas fiscais que são emitidas tanto na sua entrada como na sua saída. Então, realmente, a gente além de ter que falar disso aí, é a questão não só de cumprimento legal, é a questão de gestão de negócio. Não tem como você gerir seu negócio sem ter essas informações em mãos. Não tem como, né? É você querer tirar leite de pedra, não tem como. Você realmente tem que ter as informações, o máximo de informações nas suas mãos para você conseguir ter controle e ter tomada de decisão em relação a isso, né? Esse é um dos males que existem no Simples Nacional. E no lucro real? E no lucro presumido? Bom, como eu falei anteriormente na outra live, lucro real e presumido, o que se difere é mais na parte federal, no pagamento do PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição. Mas no que se trata ao ICMS é a mesma coisa, certo? A gente trabalha pela não cumulatividade. Então a gente tem os créditos pela compra e paga pela diferença, né? Tem o crédito da entrada, o débito da saída e a diferença que dá a pagar. O que acontece em algumas empresas, ou acontecia ou acontece em algumas ainda, elas acabam que comprando muito além do que vende para que seu tributo caia. Isso não é bom. Isso gera um risco fiscal, isso gera um descontrole do seu estoque. Você está dando a entrada ali de um produto que possivelmente você não recebeu. Enfim, N fatores que podem acontecer. A melhor forma que existe de você trabalhar, de você gerir, é conhecer o seu negócio, conhecer as suas operações, confiar em pessoas especialistas, capacitadas para poder lhe ajudar. Principalmente em empresas como um supermercado. Um supermercado, se vocês forem observar, são vários negócios dentro de outro negócio. Você vem a padaria, rotisseria, frigorífico, eu considero como frigorífico, mas o açougue, mercearia, FLV, frutas, legumes e verduras, laticínios, aí vem a parte de gestão, bebidas, frente de caixa, ou seja, é um universo. Então, se você acha que você sozinho vai tomar conta de tudo, inclusive até dependendo do porte da empresa, é interessante você ter um comprador, mas um comprador que entenda de tributação. Muita gente acha que comprador é escolher o produto de menor preço, mas não é. Às vezes aquele produto de menor preço é o que vai gerar mais prejuízo fiscal. É o que você vai mais pagar tributo. Ou você não vai ter nenhum tipo de crédito, ou você vai ter algum tipo de prejuízo. O comprador ele tem que entender, além do produto com menor preço, ele tem que entender da tributação, tem que entender do perfil do seu cliente, porque não quer dizer que um produto que vende, vamos supor que é uma loja que tem 5 filiais, não quer dizer que a minha quinta loja em um bairro X compra um produto e vende bem, que na minha loja número 1 vai vender do mesmo jeito. Inclusive até a parte geográfica, enfim, a persona do teu cliente vai influenciar. O público de um supermercado é diferente do outro, a margem praticada de um supermercadista, de uma farmácia, de um posto de gasolina nem tanto, porque geralmente estão ali, né, em paridade, mas falando mais nesses principais dois segmentos de material de construção, a gente tem uma variação muito grande em relação à parte da margem praticada. Então, se você não tem gestão desses departamentos na sua empresa e você não tem conhecimento do que está comprando, realmente não tem como você pagar menos tributo de forma legal. Não tem como você ter um planejamento de forma legal. Não tem como você ter gestão do que você está vendendo. Você não vai saber nunca. A gente está numa era digital. Então, a gente tem que se equipar. A nota fiscal eletrônica faz parte dessa evolução.
digital. Então, o que os empresários, as empresas devem fazer? Tem que tomar isso como aliado, tem que colocar tecnologia, investir em TI, certo? A gente tem aí agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que as empresas têm que ter em relação ao controle das informações dos seus clientes, dos seus funcionários. Isso também é um investimento que não pode ser deixado de lado. A mesma coisa, geralmente quem trabalha aqui no setor fiscal já deve ter percebido que quando entra no portal da nota fiscal, você só consegue consultar a nota fiscal completa com o certificado digital. Por quê? Por conta da LGPD, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque geralmente quando a gente tinha só a chave de acesso, você conseguia ver os dados do emitente, do fornecedor, do emitente, do destinatário, os produtos, informações financeiras, certo? Então, assim, tinham todas as informações ali, aberto. Então, com o advento da lei, só é possível acessar a nota fiscal com a certificação digital, né? Com o certificado digital, seja 1, seja 3. Então, isso, para quem não percebeu, diz, rapaz, isso ficou horrível agora de consultar. Mas por que é necessário? Por isso que tem que proteger seus dados. Eu falei aqui que o simples acontece de não pegar nota, lucro real e presumido acontece de ter nota em excesso, além do que vende, e isso é um alerta para o fisco, certo? Como é que você consegue comprar tanto, pagar suas despesas, isso é um alerta. E também existe aquelas situações que as empresas emitem nota no seu nome e você não tem conhecimento. É quando vem aquela fiscalização, aquele auto de infração por notas não declaradas, que aí a gente que eu digo um varejo como todo, justifica para o fisco que não tinha conhecimento e realmente, na época, independente com quem você esteja, não tinha conhecimento. Você não tem um sistema que audite todas as notas que você recebeu e o que foi emitido, e você dê desconhecimento da operação, fale com o fornecedor. Muitas notas de bonificação são emitidas para a empresa e ela não recebe a bonificação. Vamos supor, foi emitida uma bonificação de um micro-ondas, de uma esteira, de uma bicicleta e você não chegou a receber o bem, né? Já teve o desvio, jogaram a nota, só veio saber quando a fiscalização aconteceu. Aí vem ele cobrar 100% de ICMS, multa por conta da não declaração. Aí a gente vai justificar porque utilizaram inscrição indevidamente. Isso para o fisco não existe. Existe a presunção. Então, se a presunção de que você emitiu a nota fiscal, aliás, que foi emitida no seu nome e você não tomou medida nenhuma, por isso que no escritório o que é que a gente faz? A gente faz o levantamento de todas as notas que foram emitidas em nome do cliente, faz um confronto, uma auditoria com o que foi dado à entrada. Por isso, gente, que não tem como, eu vejo alguns colegas dizer que baixa tudo do Estado, importa para o sistema e gera o arquivo, isso não é certo. O cliente tem que lançar a sua nota fiscal de entrada. O que a gente baixa do fisco são as saídas. As saídas têm seu código de saída, tem tudo direitinho, enfim, vem tudo bonito. Mas não tem como a gente baixar as entradas. A entrada vem com o código do fornecedor. Se eu for importar aquela informação, vai ficar divergente. O código de saída vai ficar com o código de entrada diferente, certo? Então, por isso que a gente tem que pegar essa informação do cliente. Então, a gente cruza as notas destinadas, as notas emitidas em nome do cliente e cruza com o que ele deu entrada. Então, aquela diferença a gente envia para o cliente e pede para que ele entre em contato com o seu fornecedor, com o seu vendedor e tente esclarecer o que foi que aconteceu, certo? Se essa nota realmente está a caminho, que não quer dizer que foi emitida naquele dia, chega naquele dia, principalmente quando é fora do estado, se for um erro de emissão, para que faça o estorno ou o cancelamento, e se não der nenhum retorno, faça um boletim de ocorrência, e se não for resolvido, entre com processo judicial, porque quando o fisco vier ali cobrar, ele não quer saber não, então você vai conseguir provar como? Com as informações. Então, por isso que até alguns anos atrás, até hoje, eu vejo aí, eu gosto de acompanhar os julgamentos fiscais no estado e vejo muitas empresas, inclusive grandes empresas, que estão tendo problema em relação a isso. E só se preocupam, param para pensar nas notas quando tem um problema, né? Já aquela coisa que a gente só se preocupa quando o bandido, né, entra em casa, não se preocupa de fechar a porta, da janela, enquanto se há tempo. Eu digo, prevenir é melhor, é mais barato. Aquilo que eu falei, o compliance. Compliance não é caro. Caro é você pagar por um erro cometido, né, e ficar aí sem nenhuma resolução. Então tenham cuidado com notas que não são emitidas,
com compras que às vezes não são compras, acima das vendas, e as notas que são emitidas e que você não tem conhecimento, certo? Alguns sistemas deixa lá para você marcar, tem uns sistemas de alguns clientes que já tem essa ferramenta, outros não fazem esse cruzamento, deixa disponível, mas você fica só aguardando chegar e não tem nenhuma posição sobre aquilo, tá certo? Bom, falando de toda essa gestão fiscal, de custo, você vai ter também o que de benefício em relação a isso? Uma boa, relação com seus fornecedores. Com eu emitindo, até hoje acho que ainda tem essa prática de pegar uma nota fiscal do concorrente e você ver o preço ali para fazer uma negociação. Isso ainda é comum, né? Creio que ainda seja comum, com certeza, até porque você não consegue mais acessar pela internet livremente com a chave, então geralmente olha ali o preço. Então quando você consegue receber todas as notas fiscais, você consegue ter um poder de negociação com os seus fornecedores. E outra, não só poder de negociar preço, mas prazo, limite de compra. A gente fala que o quê? Anderson, é bom eu comprar no boleto parcelado? É ótimo, certo? Porque você está dando fluxo para o seu caixa, certo? Se você puder comprar à vista, é ótimo, mas aí você está consumindo o caixa da empresa. Né? Às vezes acontece uma emergência, se você não tiver uma reserva de emergência, aí tem que fazer uma antecipação de cartão, tem que fazer um empréstimo, lá vai ter que perder um pouco da margem que tinha, vai perder para o banco. Então essa é a importância de você ter o parcelamento dos pagamentos, certo? Desde que justamente você veja a taxa de juros aplicada e tudo mais. Mas geralmente não tem taxa de juros, tem a taxa de juros quando você atrasa o pagamento. Tá certo? Mas é importante você conseguir, até porque tem alguns distribuidores que no início você não consegue comprar parcelado, você só consegue comprar à vista, porque ele vai conhecer ali seu fluxo de compra, ver se você tem um perfil realmente que é considerável, para depois começar a abrir crédito, porque crédito não para o distribuidor é um risco, depende do cliente, tá certo? Então isso é interessante, de você conseguir ter mais fôlego para o seu caixa. E isso acontece que muitas empresas não vai num atacarejo, compra no cupom fiscal, não emite nota, enfim, uma bagunça. E hoje não tem como mais trabalhar assim, gente. Eu digo que é furada você ter um varejo num Simples Nacional, dependendo do seu faturamento, dos seus custos, da sua receita, mas é quase que 100%, certo? Oriente Simples Nacional para empresas de porte menor, um pouco custo, uma receita muito alta, enfim. Tem que avaliar cada caso e fazer um planejamento correto, tá certo? E além dos fornecedores, você vai ter também, né, um perfil de crédito muito atrativo para os bancos, certo? Tem alguns bancos, como por exemplo o Banco do Nordeste, depende da linha de crédito que você pega, um refinanciamento de aquisição de equipamentos, ele pede a relação das maiores notas fiscais com o comprovante de pagamento, enfim, vai depender do banco, da operação de crédito que você vai estar realizando, mas isso inclusive com o banco vai lhe gerar uma credibilidade, né? Um perfil de crédito melhor para ele poder inserir lá, fechando essa parte de importância, né? A gente fala aí também de gestão financeira, né? Foi um dos temas que a gente já tratou aqui, a importância de ter o controle financeiro empresarial, né? Infelizmente nem todas as empresas têm, mistura pessoa física com pessoa jurídica. Às vezes tem duas lojas, paga uma loja na outra, nem filial e mesmo sendo filial, eu oriento que tem uma conta da filial para você ter o fluxo de pagamento. Então, enfim, tem que ter cuidado em relação a isso para saber se a empresa está se pagando, como é que está a saúde financeira. E você emitindo as notas fiscais, você vai ter um fluxo melhor, certo? Um fluxo ideal para você conseguir controlar ali, certo? Do que está. E, inclusive, um detalhe, né? A gente fala aí da questão do financeiro, da regularidade fiscal, mas tem que se atentar que, por exemplo, aqui no estado da Paraíba, quem trabalha com cartão de crédito tem que utilizar o TEF. Né? No período da pandemia aí teve dispensado, né, essa obrigatoriedade, poderia utilizar o POS, mas agora só pode utilizar o TEF, né, como já era antes. Então tenham cuidado, muitas empresas aí botam escondidinho, eu sei que tem problema com a internet, mas enfim, é uma obrigação. O fisco já recebe essa informação das administradoras de crédito. Às vezes você tem aquela máquina escondida, mas ele não precisa esconder, ele já sabe, tá certo? Alguns têm no CPF, também tem o cruzamento. Bota o nome do CPF de outra pessoa. Aí é um risco
que você está correndo que não vale a pena. Pode ter certeza. Tá bom? Vamos ver aqui. Aí, gente, fechando essa parte de importância, tem alguns pontos que eu quero trazer aqui para a gente ir para a parte de impacto, né? Mais pesado aí, os pontos negativos. Muitos empresários, como eu falei antes, não emitem a nota fiscal com medo do imposto, né? Não emitem a nota fiscal tanto de entrada como de saída, principalmente no Simples Nacional. Eu não vou comprar demais não para eu não ser exposto para o Estado, não ver que eu estou comprando demais. E, gente, isso não existe. Pode até você ter realmente diminuir seu imposto ali, mas você não tem nenhum tipo de gestão. Se chegar uma fiscalização para fazer um confronto do teu estoque, nada vai bater. Hoje quase nenhuma empresa consegue ter essa gestão. Inclusive, por exemplo, eu até falei antes, em outra live, que a gente está tendo um problema em relação aos códigos dos produtos que são informados no XML. Está tendo problema aqui. Os zeros que são à esquerda, em cálculos financeiros ele é nulo, ele não é nada. Mas na parte de codificação do XML para NFE, NFC, ele tem valor sim. Então alguns sistemas estão enviando o XML com os 14 dígitos, vamos supor, 10 dígitos são zero. Isso na NFE. Na NFC ele só envia com 12 e em uma devolução só envia com 4, certo? Vamos considerar que é 1, 2, 3, 4 e os primeiros são 0. Então, isso está gerando uma divergência muito grande. No fisco fica lá 3 itens, né, do mesmo produto, sendo que na verdade ele só trabalha com 1. Então, até isso, né, você emite direitinho, mas acaba tendo esse problema também técnico por parte do emissor, ou às vezes enfim, geralmente é problema realmente de configuração do ERP, certo? Então é isso, não tem que tirar isso da cabeça, sai do passado, que eu não vou emitir nota fiscal em meu nome, não vou emitir por medo do imposto. Você tem medo do imposto hoje porque você não tem planejamento, porque você não conhece sua empresa, certo? Se um cliente chegar hoje para mim, Anderson, tu acha melhor a gente mudar para tua regime, não sei o que, disse, não, vamos fazer um estudo. Vamos pegar aqui todas as suas despesas, vamos pegar aqui todos os seus custos, sua receita, como é que está seu perfil aqui, se ele é sazonal ou não, enfim. Vamos ter que analisar direitinho aí, se vale a pena ou não. Às vezes a gente quer correr de um canto, mas acaba que outro sendo pior. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela. Então se você hoje está se esquivando de emitir nota ou não, receber ou não, então é porque você não tem nenhum tipo de planejamento. Nenhum tipo de orientação, pelo menos, ou você não quer ter essa orientação, essa prática, certo? Como eu falei, né, a falta de orientação fiscal e tributária por parte de uma consultoria, da sua contabilidade, ou falta de interesse mesmo, tem que se preocupar. Muita gente só se preocupa com o preço, mas não se preocupa com a gestão da sua loja na parte fiscal. Isso gera muito problema, eu já falei sobre isso, gera muito problema para a sua empresa. Não ache que prevenção de perda é só ter uma pessoa lá olhando se alguém vai consumir um produto. Prevenção de perda também é você fazer a gestão fiscal e tributária e contábil da sua empresa. Evitar que quando vem uma fiscalização você tenha uma auto-infração de 500 mil, 300 mil reais, fora poder ter que responder criminalmente, né? Então tem que ter cuidado. E o que eu vejo, né, é mais falta de conhecimento mesmo. As pessoas que não são bem orientadas, desconhecem os benefícios fiscais que existem, né? Existe muito benefício fiscal, principalmente, por exemplo, os supermercados que têm rotisseria, né? Rotisseria, em alguns estados, ele tem uma redução do ICMS para alguns produtos, se vende no caixa ou se vende para consumir na loja. Isso é um tipo de benefício, mas muita gente não tem conhecimento, não tem essa prática, né? Não tem essa orientação. É bastante preocupante. Então, gente, partindo para essa segunda parte, para a gente já dar encerramento, a gente vai falar aqui dos impactos, mas dos impactos negativos. A gente viu aqui em relação à importância, eu falei de pontos positivos, né, na maioria deles, o que é que gera de benefício aí, não vou elencar novamente o que é que eu falei, mas você vê que não é só a questão de cumprir uma imposição legal, é também questão de você ter uma gestão do seu negócio. Mas aí quais são os impactos negativos? Eu coloquei alguns pontos aqui, vou até ler aqui o que é que tem, inclusive, na lei federal em relação a isso, certo? Pode gerar grande impacto negativo ao deixar de emitir ou receber nota fiscal. Por exemplo, pode constituir crime
contra a ordem tributária, podendo ter como penalidade reclusão de 2 a 5 anos e multa, certo? Conforme previsto na Lei 8.137 de 1990, tá certo? Ou seja, é obrigado a empresa emitir a nota fiscal. Eu vejo algumas pessoas colocando, mas se o produto não for tributado, eu não vou estar reduzindo, eu não vou estar deixando de recolher o tributo, certo? Às vezes o produto não é tributado, mas a receita o faturamento no Simples Nacional em cima do faturamento, retirando a substituição tributária, e tem outros tributos incidentes na venda. Então hoje, por exemplo, quando a empresa tem uma fiscalização, já sai junto uma representação para fins criminais, que se for constatado alguma coisa, ele encaminha para o Ministério Público, fazer uma investigação. Na verdade, a investigação praticamente já vai estar pronta, né, feita pelo próprio fiscal, mas ele vai fazer ali a apuração para fazer uma denúncia contra o contribuinte. E vocês sabem que dívida tributária você pode ter um grande prejuízo, né? Então, pensem direitinho, não tenham o sentimento da impunidade. Só acontece isso com empresa grande. Acontece, gente, hoje a gente está na era tecnológica, é tudo com alerta. Existe alerta hoje. Hoje, para a gente dar baixa numa empresa que tem inscrição estadual, ela pode ser dada automaticamente, como pode ir para a fiscalização. Vai depender do perfil do contribuinte. O sistema vai fazer essa avaliação, antigamente tinha que ir tudo para fiscalização, né? Mas depende do perfil dele, é dado baixa automaticamente, como pode ir direto para a mesa do fiscal. E aí você vai ter aquela grande surpresa, né? Já vi situações aí que a gente teve que fazer defesa administrativa para quem não era cliente, de pessoas que alteravam o arquivo para ter que pagar menos tributo, e na RCF estava informado corretamente e no SPED estava alterando para diminuir. E quando chegou a fiscalização foi constatado isso, né? Então foi uma economia que não valeu a pena, fora a multa e o prejuízo, né, que ele teve em relação a isso. Então tem que pensar 2 vezes, pensar direitinho antes de você deixar de emitir. Então o principal problema é justamente esse. E sim, constitui crime deixar de emitir nota fiscal, certo? Alguns vão dizer, não, mas só se o produto for tributado, mas a receita tá certo? A receita então você tem que ter cuidado em relação a isso. Qual outro ponto? Eu posso ter uma autuação fiscal, certo? Posso ter penalidades por cometimento de infrações. Hoje a gente vê, não precisa mais do Estado vir no estabelecimento. Hoje é tudo digital. Hoje a gente chega na caixinha lá, um anexo informando que foi visto que as suas compras estão superiores às suas vendas, que tais notas não foram declaradas nas saídas, que tais notas não foram declaradas na entrada. Isso já vem de alerta, tem gente que não se atenta, infelizmente. Aí acontece o quê? A empresa é fiscalizada, a autuada teve a oportunidade de se regularizar e não regularizou por falta de orientação, por falta de interesse. Então tem que ter cuidado, né? O Estado ele dá seus avisos, basta a gente querer e se atentar a se regularizar, para evitar dor de cabeça. Sei que é um papo chato, eu sei que é uma coisa que... Enfim, mas é necessário, gente. É necessário. Você tem que se controlar, tem que ter cuidado em relação ao que você emite, como você trabalha, para evitar dor de cabeça maior, né? Para você evitar prejuízos maiores. E depois jogar a culpa para o contador, né? O mal culpado pode ser você, por você não cobrar o suficiente, por você não ter interesse suficiente, inclusive até de capacitar a sua própria equipe, tá certo? Para fiscalizar isso, para poder buscar as melhores ferramentas e você ter controle em relação a isso, tá bom? Quais os outros prejuízos? Ingerência do estoque, como eu falei anteriormente. Como é que você consegue ter controle do teu estoque? Como é que consegue ter controle de validade, de produto que foi comprado de qual fornecedor? Às vezes você tem um produto que compra de 5 fornecedores, você não sabe quanto foi comprado, precisa devolver, não sabe para quem foi, por quanto foi, se você teve crédito ou não. Enfim, isso é ingerência. Como é que você consegue ter controle do seu estoque, do seu custo? Nenhum. Isso você pode ser, o pessoal diz, mas eu sou do Simples. Seja o regime que você for, você tem que ter a informação. Como é que você vai conseguir controlar esses dados? Não tem como, não existe milagre para isso. Basta interesse, certo? Como também recolhimento indevido de tributos, podendo ser a maior, como pode ser a menor, certo? E quando você faz a maior, o fisco não vai vir, falando, você fez errado, vou lhe devolver, não. Ele vai quando foi a menor, né? A maior, quem tem que ter esse interesse em fazer uma revisão
fiscal e tributária é a empresa, né? Tendo ciência de que realmente cometeu aquele equívoco, certo? E pouco poder, fechando aqui, quais outros os dois pontos? Pouco poder de negociação com os fornecedores, certo? Você não vai ter nenhum tipo de, como posso dizer, linha de crédito, né? Um limite de compra, vantagem de negociação de prazo de pagamento com seus fornecedores. Porque você compra de terceiro sem nota, compra de atacarejo, no cupom fiscal, enfim. Esses problemas, um descontrole financeiro, na verdade, né? Então é isso, gente. Eu deixo os seguintes questionamentos para vocês. Como é que vocês conseguem gerir ainda a sua loja se você trabalha dessa forma, né? Como é que vocês conseguem saber o que entrou e o que saiu? Se o que você comprou com nota saiu realmente, tem gente que passa alguns produtos, outros não. Passa, cancela o cupom. Gente, isso não existe mais, certo? Tem que ter cuidado em relação a isso. Gera muito prejuízo, muito problema para vocês, certo? Como é que vocês conseguem calcular o custo do produto? Estão inventando aí o tal do dia D, né? Eu não sei como é que um dia D aí, que é um dia que rasga o preço de tudo. Gente, é o seguinte, eu vou até deixar não tem nada a ver com a live aqui, mas eu vou deixar minha opinião. Eu acho que qualquer tipo de promoção você tem que ter tem que saber muito o que você está fazendo. Não estou aqui para duvidar da capacidade do empreendedor, ele sabe muito mais do comércio dele do que eu, mas como é que você vai fazer uma promoção de um produto que você não sabe quanto ele custou para você, quais os tributos que estão incidentes com a venda daquele produto? Às vezes você está dando o produto, eu não digo nada quando você tem uma perca em um produto, 2, 3, para ganhar nos produtos que são agregados a ele. Mas quando você coloca tudo em promoção, você não sabe o que é por quanto, enfim, você não tem nenhum tipo de controle, não fez uma compra, uma negociação para poder ter um preço melhor, tem que ter cuidado. Às vezes você pode ter uma sensação que faturou muito aquele dia, mas na verdade você só fez entregar os produtos e na hora de pagar você vai sentir essa diferença. Às vezes faz isso uma vez, 2 vezes no mês, não consegue sentir tanto, mas se você for na ponta do lápis realmente ver, você vai ver que está tendo prejuízo. Então tenham cuidado, tenham sabedoria na hora de fazer essas promoções, tá certo? Nem as grandes empresas fazem isso, certo? Então assim, tenham cuidado, não cometa tanta loucura assim. Então é isso, gente, eu vou deixar alguns alertas aqui para a gente encerrar. 3 alertinhas: revise todas as suas operações, desde a compra da mercadoria até o envio da informação para a contabilidade, desde a transmissão para o fisco. Revise todos os procedimentos, veja onde está errando. Eu faço pagamentos no caixa, você recebe a nota fiscal, você recebe o recibo do pagamento. Às vezes tem gente que só recebe o recibo e não recebe a nota fiscal. Tenha cuidado, tenha controle daquilo, tá certo? É importante para você conseguir ter controle dos seus custos, fazer uma previsão de mudança de regime tributário, um planejamento, né? Você pode estar perdendo muito dinheiro e às vezes não está dando bola para isso. O imposto pode estar vindo baixo, enfim, né? Enfim, cada caso é um caso, né? E às vezes é uma bomba a história e você não tem controle daquilo. Corrija todos esses pontos que estão sendo descuidados, que eu já falei. Revise os processos e corrijam esses pontos. E o último, faça um planejamento estratégico, um planejamento tributário. Inclusive, até quando você for comprar um produto, tem uma dúvida ali para a sua contabilidade, né? Seu comprador, você que faz a compra, enfim, na hora de lançar, de montar o custo do produto, tenha cuidado em relação a isso, é importante para você não ter uma perda financeira maior, para você não ter um risco fiscal ainda maior. Então é importante, é crucial ter esse tipo de controle hoje, né? Nem precisava ter que dizer isso, mas é necessário, tá certo? Então é isso, gente. As informações que eu tinha para trazer hoje em relação ao tema de nota fiscal não é nada da parte técnica, como emitir, como lançar, não. São esses pontos que são necessários demais, importantes demais dentro do varejo, né? A sua importância, o seu impacto, e muita gente não se dá conta, muita gente acha que, enfim, deixa para lá, né? Entrega na mão de Deus e deixa a vida me levar. E não é assim, tem que ter muito cuidado. Emissão de nota fiscal é sinônimo de gerência. Gerência, eu digo aqui, não é gerente, é gerência de você ter gestão da sua empresa, de controle de todas as suas operações. Então é isso, obrigado a todos que entraram, que compartilharam a live, mais uma terça na Controle, certo? Muito obrigado a todos que participaram. Próxima semana estamos com um novo tema. Como eu disse anteriormente, alguns temas aí a gente vai ter algumas participações,
de algumas pessoas especiais, tá certo? Para trazer algumas informações para vocês. Então é isso, muito obrigado, tenham uma boa noite e até a próxima semana que vem. Tchau, tchau, gente.